Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 6 de janeiro de 2024, estamos encerrando o tempo do Natal e nos preparando para amanhã celebrar a Epifania do Senhor. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Deus diz sobre Jesus: Tu és o meu Filho amado. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos, disse Nicodemos a Jesus: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer novamente, né? Então, Nicodemos imaginava, amados irmãos e irmãs, não o nascimento espiritual, mas o nascimento carnal. E Jesus responde: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando, amados irmãos, do nascimento espiritual, ou seja, o Espírito de Deus se soma à nossa alma para nos fazer filhos de Deus. E assim Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente vê isso lá em João, capítulo 3, versículos 4 a 6. Assim, amados irmãos e irmãs, a humanidade, né, a nossa humanidade, né, precisa chegar à plenitude. De homens carnais em Adão, precisamos nos tornar homens e mulheres espirituais em Cristo. Lembrem aquilo que a gente falou. O Verbo, ele era espírito e se fez carne para morar conosco. Agora, nós que somos carne, precisamos nos fazer espírito para poder morar com Deus. Como nos fala, amados irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho, lá em Mateus capítulo 22 a 30. Ele diz o seguinte: Na ressurreição, as pessoas serão como os anjos de Deus, ou seja, serão criaturas espirituais e não criaturas carnais. Mas, amados irmãos e irmãs, até a ressurreição acontecer, precisamos vencer ou conquistar o domínio sobre nós mesmos. Pois a nossa carne, né, amados irmãos, ou a nossa humanidade tem desejos contrários às moções do Espírito. Ou seja, enquanto o Espírito nos convida a uma coisa, a carne nos convida a outras coisas. Por isso, muitas vezes, amados irmãos e irmãs, diz São Paulo, né? Nós não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Ou seja, a gente quer fazer o bem, mas muitas vezes a gente faz o mal que a gente não quer. E assim, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê, né? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e ilumine. Que Ele, amados irmãos, nos dê humildade para ouvir a Sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria, amados irmãos, e a sabedoria necessária para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, lembrem que agora tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como nos diz São Paulo, né? Já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, tudo que vamos fazer, amados irmãos, precisa estar com Cristo, porque sem Ele, nada podemos fazer. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós
As bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.